Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Aleluia. Escudo para os que nele crê. Agora eu tenho uma pergunta em cima dessa música. E eu vou fazer uma lição. A minha esposa já disse ali, começou. Não, é porque eu fico ouvindo a música e lendo textos, né? Ouvindo textos da Bíblia. Porque assim, irmão, a letra da música, ela só fala ao teu coração se ela tiver em respaldo com a palavra. Se ela não tiver muita linha com o evangelho, você vai pensar em quê? Então tem muita música aí, muita música gospel, que é só para vender CD e DVD, né? Acho que nem estão vendendo mais hoje esse negócio, né? Olha tanta plataforma digital que eles nem ligam mais de vender isso. Mas enfim, é só para comercializar. Então quando se canta uma música dessa, eu fico meditando aqui o que é que a palavra de Deus diz e se de fato nós acreditamos. Tá dando um eco aqui, né, gente? Oi. Ei, som. Oi. Isso mesmo, Som. bote ordem. Cadê a pastora Nadia? Tá aí? Oi. Ali a outra pastora Nadia ali, ó. Bote Oi, ordem som. em terra. Não, é porque tá dando microfone aqui, para não atrapalhar os irmãos. Parece que deu uma melhorada, né? Então, queridos, nós observamos a letra do louvor e o Espírito vai ministrando na nossa mente, né? No nosso coração. Então, a palavra de Deus, de fato, ela é um escudo, ela protege, né? Um escudo para os que nele crê. Aí a minha pergunta em cima desse louvor é: mas o que é crer em Cristo? O que é crer em Jesus? O que é acreditar? Parece uma pergunta simples, e é simples. É uma pergunta simples. Só que o problema é o seguinte, amados. A única fonte de informação que nós temos para acreditar em Deus, acreditar em Jesus, é a própria palavra. Então, essa palavra só se torna um escudo na nossa vida quando nós acreditamos de fato nessa palavra. Então, a palavra de Deus, ela é cura, ela traz de fato cura para a nossa vida quando nós acreditamos nessa palavra. E aqui eu não quero entrar no campo do fanatismo. A palavra de Deus é cura. Mas eu não fui curado de X ou de Y. Não é isso. Eu não estou falando de fanatismo. Eu estou falando de algo que faz você acreditar, algo que se manifesta dentro de você, algo que traz uma racionalidade, um entendimento, uma compreensão de que independente dos meios que o Pai vai fazer, vai usar, é Ele que está cuidando, é Ele que está trazendo cura. É Ele que está provendo, é Ele que está te sustentando, pois a própria palavra diz que até no leito de enfermidade Ele sustenta. Então Ele não diz que ninguém vai ficar doente, Ele diz que na doença Ele sustenta, Ele ajuda. Eu já falei isso para alguns amados e eu não me canso de falar, porque essas experiências são experiências que amadurecem a nossa fé. Eu já vi gente morrendo com tanta fé, com tanta cura, que eu chorava. Então por que eu estou falando sobre isso? Porque a gente tem uma ideia de que Deus, para ser Deus, e que para eu acreditar nessa palavra, Deus tem que realizar todos os meus desejos e curar todas as minhas enfermidades, quando na verdade uma das nossas maiores enfermidades, ela acontece na mente, quando nós temos essa deficiência de acreditar de que Deus está conosco em todo o tempo, até no leito da enfermidade. Tinha uma mulher que estava com uma SA, né? E ela estava em um estágio terminal, uma fase terminal de sua vida. E eu e Cris e eu, nós estávamos visitando essa pessoa. E essa irmã recebia algumas pessoas do outro sistema religioso que ela fez parte, da igreja que ela fez parte. E esse povo ia para lá, e óleo ungido, e não sei o quê, e ficava lá rezando, e orando, e tal coisa. E a irmã simplesmente disse: olha, não se preocupe, eu sei que eu estou partindo, mas eu não estou com medo, eu vou para os braços do Pai. E essa irmã, no leito de enfermidade, evangelizando esse povo que iam lá para dizer: você saiu da igreja, volta para a igreja. Agora,
qual garantia que esses irmãos estariam dando que se ela voltasse para a igreja que ela fez parte no passado, ela ia ser curada do câncer? Viu que loucura, que isso é fanatismo? E a irmã disse, olha, se vocês quiserem me visitar, podem vir. Mas não adianta vocês fazerem esse apelo para mim. Eu estou na graça de Deus. Eu estou bem. Aí quando eu chegava lá, eu me surpreendia com a firmeza da fé dessa irmã. Porque ela acreditava naquilo que a gente pregava. Ela acreditava na palavra de Deus. Então essa palavra curou essa irmã com câncer. Curou em que sentido, irmão? Se ela partiu. Ela partiu curada. Ela partiu curada. Ela foi embora bem. Tempos depois aconteceu um outro fato, com a outra pessoa que inclusive congregava aqui conosco. Estava também com a mesma doença. E essa irmã deixou um legado no nosso meio. De perseverança, de amor, de entrega, de generosidade. Sabe, essa irmã, sabe aquele tipo de gente que você sente falta quando te dá as costas, quando sai pela porta da frente? Era essa pessoa. Por quê? Porque o exemplo que ela dava, e Cris passou os últimos momentos da vida dela com ela, e ela sentindo dor, à base de morfina, ela dizia, canta um louvor para mim, né, Cris? E Cris cantava para ela ali no hospital. E, se eu não me engano, ela partiu com você lá? Não, eu tinha vindo. No outro dia, não foi? Foi. Ela veio para casa, no outro dia, ela partiu. E ela só dizia assim... Eu tinha dormido com ela. Dormiu com ela, foi. E ela só dizia, eu quero só descansar agora. Eu só quero partir, quero descansar. Mas eu estou bem, eu estou salva, minha alma está em paz, mesmo na dor. Então, queridos, quando nós falamos dessa canção, né? Pois a sua palavra é cura... Muitas vezes nós estamos saudáveis fisicamente. Muitas vezes nós estamos bem de saúde. Mas nós não estamos curados. Porque existem demandas na nossa mente, conflitos, sabe? Pendências emocionais, dívidas com o passado, coisas mal resolvidas, que aparentemente você pode ver a pessoa bem vestida, fisicamente bem... Mas existe uma bagunça, desculpa a expressão chula, existe uma baderna dentro da mente da pessoa. Sabe, é uma pessoa mal-humorada, sempre de mal com tudo, não se sente realizada com as coisas que Deus concede à sua vida, sempre é reclamando, a casa é muito pequena, aí se consegue uma casa grande, é muito grande, como é que eu vou limpar? Se tem um carro, antes reclamar que não tinha, quando tem, reclama porque tem, e queria outro. Agora imagine que cura certos cristãos têm pensando dessa forma. Ah, porque eu queria isso, eu queria morar em um lugar assim, assado. Gente, nós precisamos, de fato, essa palavra que cura a nossa alma. Ontem eu fui levar não foi um cliente porque eu não estava trabalhando, mas eu fui pegar minha filha na escola, e aí eu percebi que tinha um pai, que ele saiu com a filha dele, e como a escola é um pouco afastada das principais, e aí eu fui saindo de carro, percebi que tinha um pai com a filha dele no sol quente, andando, né? E todo mundo ali na escola com carro. Aí, como tinha muito carro, eu saí do estacionamento e segui minha vida. Só que eu olhei pelo retrovisor e eu percebi que o pai estava com a filha, né? E andando. Aí o pai do Espírito logo constrange o nosso coração. Para, espere, dê carona. E aí eu reduzi o carro, porque eu vi que ele estava com a chave do lado. Eu falei, deve ser que ele deixou o carro em algum lugar. E aí eu fui devagarinho, e percebi que ele não tinha carro, ou estava sem carro. Aí eu parei na esquina, esperei. Falei, você vai para onde? Ele, eu vou para o outro lado lá, tal. Uma caminhada boa. Ele disse, aqui o Uber, a gente chama, não vem. Aí eu disse, bora, eu te levo. Aí ele, você me leva? Eu falei, bora, eu te levo. Aí eu entrou com Safira, e o pior é que era até uma bocada meio estranha, né? O lugar que ele morava, um pouco longe. Aí eu fui conversando com ele, falei que também trabalhava com aplicativo, e aquela região ali é muito ruim das pessoas solicitar chamada, né? Aí beleza, aí eu fui, deixei ele na casa dele,
E ele disse, não, já que você roda aplicativo, então está aqui o dinheiro. Eu falei, não, mas eu não te ofereci aplicativo, eu te ofereci carona. Ele, não, mas você não roda, eu estou pagando. Eu falei, você não vai pagar nada, eu te ofereci carona, não foi aplicativo. Aí eu deixei ele em casa, tal, ele me deu o telefone dele, a gente ficou conversando um pouquinho. E quando eu fui sair, eu lembro que tinha uns irmãos daquela igreja do véu, que estava todo mundo, que aquele povo é unido para isso, né? Todo mundo trabalhando lá, batendo massa e rebocando tal, e um churrascão na frente da casa desse abençoado. E aí, por causa do vento, e eu estava conversando com o rapaz, os vidros estavam abertos, e entrou o poeirão dentro do carro. E aí eu vi os irmãos chegaram, me perdoe e tal. Eu falei, não, gente, fique na paz. Mas as pessoas vêm tudo armadas, sabe? Com medo, parece que está tudo amedrontada, com medo do que o outro vai pensar. Por quê? Porque infelizmente, hoje em dia, não tem como você confiar em mais ninguém. Você só encontra pessoas maldosas. Se a pessoa oferece uma carona, o outro já está achando que tem que pagar por aquilo, sabe? Porque essa coisa do toma lá da cá, você não me empresta um favor, eu tenho que pagar para você fazer. Infelizmente o mundo está precisando de pessoas que acreditam mais na palavra de Deus, que creiam mais na palavra de Deus e se tornem pessoas gratas, generosas, que venham fazer algo sem ficar esperando receber de alguém. Porque toda vez que eu vou dar alguma coisa a alguém, ficar, mas e aquela pessoa, será que um dia vai me retribuir? Não, irmão, não é assim. Então, que nós venhamos aprender com a palavra de Deus e tirar essa incredulidade. E falando de incredulidade, eu quero deixar essa mensagem aqui como o cristão incrédulo. Olha o que diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 12. Eu vou ler só esse texto. Olha o que Paulo disse. Eu sou grato àquele que me fortaleceu. Então ele estava fraco. Aí ele diz quem foi? Cristo Jesus, nosso Senhor, o qual me considerou fiel, me designando para o ministério, ou seja, para o serviço. Então ele estava fraco e ele disse que agradecia a Deus porque Cristo havia fortalecido. E Cristo designou ele, vendo nele, considerando ele fiel. Querido, toda vez que Deus nos dá uma responsabilidade, é porque Deus vê capacidade de você em concluir. E quando eu falo isso, é de uma forma ampla. Uma responsabilidade num casamento, uma responsabilidade num trabalho, uma responsabilidade como pai, uma responsabilidade como alguém que vai cuidar. Tem uma irmã nossa aqui, né? Uma saudação para minha irmã Lourdes. A irmã Lourdes, vou falar o nome. Está aqui falando comigo pelo WhatsApp. Tá falando com você? Aí, ó. Tão certo assim, ó. A irmã tá falando com ela aqui agora. Ô, glória! Confirmação de Jeová. Vai mandar o Uber, disse que vai chegar um Uber aí que ela não vai poder vir não. Hã? O Uber é com a cesta base. Não é Lu que você tá falando? Não, eu tô falando irmã Lourdes. Não, eu tô falando de Lu. Ah, ele tá falando outra, aí já é outra. Mas essa também é outra. Essa também é outra, ela tá chegando aí. Tá mandando aí, melhor dizendo. Ó, então o que acontece? Essa irmã, ela simplesmente adotou uma senhora de quase 90 anos que estava abandonada. Sim, Lu. Né? A mulher estava doente, a senhora estava soltando lá as peles, as crostas, cheio de coisa, doente, podre. Ela pegou essa senhora, está cuidando dessa senhora. E ela disse, irmão Elson, isso só pode ser o amor do Pai em minha vida. Eu vejo isso como uma missão que Deus me deu. Então, quando Deus te dá algo, Ele confia algo nas tuas mãos, Ele acredita em você, que você é capaz de concluir aquilo. Só que muitas vezes nós desacreditamos de nós mesmos, da nossa capacidade. Ah, eu não sou capaz, eu não sei se eu vou dar conta disso. Por quê? Porque muitas vezes a gente planejou uma coisa e a vida nos reservou outra. Quantos planos eu fiz na minha adolescência, juventude, mas a vida me deu outro curso, a vida me conduziu para outro caminho. Os meus planos eram um, mas os planos do Pai era outro, e eu preciso me moldar aos planos do Pai. Então Paulo disse, Ele me considerou fiel, me designando para o ministério. Aí no 13 Paulo disse, a mim, que em outro tempo eu era, olha o que Paulo era, blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia. Aí ele diz o seguinte, porque eu fiz tudo isso na ignorância, falta de conhecimento, e na parte final ele diz algo interessante, e na incredulidade. Aí agora eu fico a pensar,
como que o apóstolo Paulo, claro, antes dele ser chamado ao apostolado, como ele era incrédulo, se Paulo seguia Moisés, se Paulo defendia a lei com unhas e dentes, se Paulo perseguia os crentes por não conhecer Jesus, e ele prendia crianças e mulheres só em nome de Deus. Como é que esse homem era incrédulo? Ele se diz incrédulo se tudo que ele fazia, segundo o seu ponto de vista, era por fé, era para Deus. Queridos, você sabe o que é o crente incrédulo? É justamente o crente que ouve a palavra de Deus, mas a palavra de Deus não se manifesta na vida dele em nenhuma área. Ele vai, né? Ele vai para a chamada igreja, ele ouve o pastor, ele ouve o padre, ele ouve lá o missionário, ele lê a Bíblia, mas ele é incrédulo, como disse o apóstolo Paulo. Porque a palavra de Deus não penetra na sua alma, só entra no seu ouvido, entra por um, sai por outro. Ele não consegue ter uma experiência, uma vivência, uma prática com o Evangelho, com a palavra. Ele não consegue desfrutar porque ele duvida da palavra. E quando você duvida dessa palavra, você entra em conflito consigo mesmo e com Deus. Ah, mas eu sou cristão. Eu orei, Deus não fez. Eu pedi, Deus não me deu. Você está sendo incrédulo. Ô irmão Elcio, eu estou sendo incrédulo porque eu pedi, Deus não me deu? Eu estou sendo incrédulo porque Deus está... Não, você está sendo incrédulo porque ser crente não significa que você vai ter tudo o que você pedir. Ser cristão significa que o Pai estará com você em todo o tempo, independente de qualquer coisa. O Davi disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Ele não disse que ele não ia andar por vale de sombra da morte. Ele não disse que ele não iria ser perseguido porque ele cria em Deus. Tanto é que o salmo mais famoso de Davi, o 23, o Senhor é o meu pastor, e no original não é esse sentido, nada me faltará, porque faltava muita coisa para Davi. Para Davi faltava, quer ver algumas coisas que eu vou citar? Para Davi faltou na casa dele paz, quando os irmãos se relacionaram com a própria irmã, o reino de Davi foi dividido. Para Davi, em muitas situações, faltava o caráter, quando era para ele estar na guerra, batalhando, ele estava adulterando com Betseba. Então para Davi faltava muita coisa. Para Davi, muitas vezes, quando ele estava lá no templo orando ou implorando para que o menino não morresse, e quando o filho morreu, ele lavou o rosto e foi adorar o Senhor, e ninguém entendeu nada. Então Davi era um homem falho, assim como nós somos falhos. Só que Davi, ele acreditava na sentença de Deus, ele acreditava na palavra de Deus, ele acreditava no poder de Deus. E quando nós acreditamos nessa palavra, quando nós nos tornamos de fato crentes nessa palavra, você vai saber separar o joio do trigo, você vai saber discernir o que é ou qual a influência que essa palavra tem na sua vida. Para quê? Para que você não se torne um cristão fanático por versículos soltos, mas de fato você não crê nas Escrituras. Paulo disse que era incrédulo, ele estava fazendo aquilo sem entendimento, e hoje nós vemos muitos cristãos dentro das chamadas igrejas: eu preciso subir no monte para sacrificar para Deus. Isso é um incrédulo, porque Deus não está pedindo sacrifício. Eu preciso fazer alguma coisa para sustentar a minha salvação. Isso é um incrédulo, porque a salvação dele não depende do que ele faz. Quando um cristão diz: eu preciso ir para a casa de Deus, isso é um incrédulo, porque ele não entende que ele é a casa de Deus. Então quando um cristão, ele coloca trazer supostas orientações bíblicas, mas sem uma revelação, ele se torna um incrédulo, porque o Evangelho diz uma coisa, mas ele vê outra. O Evangelho fala uma coisa, mas ele pensa outra. A Bíblia diz: o Evangelho da graça de Deus nos revela que nós fomos chamados com uma santa vocação. Então nunca fui eu que aceitei Jesus, o chamado foi dele na nossa vida. E agora a questão é: nós vamos corresponder a esse chamado?
Nós vamos ceder a esse chamado? Então, irmãos, falta muito isso em nossas vidas. Nós estamos vivendo no tempo da graça de Deus, onde a palavra do Pai, ministrada no nosso coração, ela tem poder para curar no nosso tempo, ela tem poder para nos levantar no nosso tempo, para nos orientar no nosso tempo. Mas eu não posso ficar enraizado no tempo histórico bíblico, acreditando que tem que acontecer exatamente porque Deus disse assim. Não, irmão. Quantas pessoas, irmão Elson, mas a Bíblia diz que tudo que eu pedir no nome dele, ele me dá para que o Pai seja glorificado. E a gente tem que ter o trabalho de chamar essas pessoas de incrédula. Não, ele não disse isso para você. Ele disse isso para os discípulos que estavam sendo comissionados para um propósito específico. Agora, o que é que Deus está falando para você agora? O que é que Deus fala pela palavra para você hoje? Dentro do teu contexto, Deus trata com os vivos, dentro da tua vida, dentro das tuas experiências, o que é que o Espírito ministra para você? Aí cabe a você acreditar que é Deus ou não. Eu acredito que é Deus, em tudo. Eu acredito que é Deus. Eu não vou duvidar do que Deus faz, do que Deus age, porque mas aqui... E isso que nós vamos falar daqui a pouco, que é bem interessante, é um mocotó que tem ali. Mas, irmão, mas na graça não é mais assim. Nós vamos explicar algumas questões sobre isso. Porque algumas pessoas estão achando que Deus mudou. Não, o que mudou foi o pacto. O que mudou foi a aliança. Deus continua exatamente o mesmo. E você vai entender que dentro da aliança antiga, ou dentro do pacto da graça, o relacionamento que Deus tinha com Pedro era um. O relacionamento que Deus tinha com Paulo era um. O relacionamento que Deus tinha com Timóteo era um. O relacionamento que Deus tinha com Barnabé era um. Com cada pessoa, Deus tem um relacionamento diferente. A doutrina é a mesma. Relacionamento é individual. E é sobre isso que nós precisamos entender. Porque quando nós compreendermos que relacionamento com Deus é individual, aí nós vamos entender: ô irmão Elcio, por que você não passa uma doutrinação para a igreja, para todo mundo fazer? Não, porque nós somos seres indivíduos, somos únicos e Deus ministra o nosso espírito individualmente. A coletividade da igreja é o ajuntamento, é a comunhão, mas a forma que Deus fala, a forma que Deus ministra, como Deus nos ensina, é muito particular. Cada um presta conta à sua própria consciência. Não cabe, é por isso que eu falo sempre sobre isso, não cabe você ser manipulado pelo homem. Não é um pastor que vai dizer o que você tem que comer, o que você tem que vestir, qual tipo de música que você deve ouvir, se você deve beber ou não beber, se você deve ou não usar droga, se você deve ou não viajar. Isso não existe, isso é coisa de homem, isso é coisa de religiosidade. Nós somos direcionados pelo Espírito do Pai. Agora a questão é: eu creio no Espírito do Pai, eu me inclino à vontade do Pai, ou eu vivo ainda com o meu misticismo, com a minha crendice, da minha forma, do meu jeito, e assim me fazendo um incrédulo no tempo também da graça de Deus. Amém?